lista nova que eu encaminhei. A primeira é bem simples, né? Eu vou passar aqui o gabaritinho dela. Vamos lá. Deixa eu tentar escrever aqui. O prêmio puro acrescido de carregamento para as demais despesas da seguradora, incluída a margem de lucro, é uma estratégia vital para uma seguradora. Defina o que é prêmio puro e quais são as premissas para entendermos a margem adicional e quais são os fatores limitadores desse prêmio. Então, obviamente, é uma resposta em aberto, né? O que ela deve contemplar? Primeiro, o prêmio puro é o prêmio mínimo, né? Que pode ser aceito pelo segurado ou pela seguradora? Pela seguradora, dado que limita completamente os custos adicionais a um seguro justo. Perfeito? Além do mais, o que limita, né, o preço? O prêmio de risco, do outro lado, é o prêmio máximo, né? Que um segurador, não mais uma seguradora, que um prêmio máximo pelo segurado, né? Que limita completamente a demanda do segurado para se livrar de algum risco. Perfeito? E aí quais são os limitadores, né? Aí dessa questão. Primeiro, limitadores para cima, né? Tem a ver com os limitadores de demanda, né? Que são o sentimento de aversão ao risco, o sentimento de não entender muito bem, né, a questão da simetria informacional da seguradora. Ele não sabe se a seguradora é confiável ou não. Perigo moral, né? No sentido que a seguradora pode passar a promover ajustes aí fora do combinado e tudo mais. E da oferta, nós temos os riscos, né, inerentes à operação, bem como, além desses riscos, né, serem muito elevados, nós temos também questões como riscos de mercado, né? Aí você pode botar inflação, juros, etc. A mesma coisa de assimetria informacional pelo segurado. E o perigo moral, né, que é o comportamento desse segurado após ele ter feito o contrato. Então, a gente tem esses limitadores, né, e a aversão ao risco depende, a gente já viu pela questão da renda também, e aqui também pela demanda também tem uma questão de renda mínima, né? Não adianta nada o prêmio puro ser muito baixo se a renda do cara não complementa nem sequer esse prêmio puro. É isso, daqui a pouco a gente já vai para o segundo gabaritinho, tá? Né, todo mundo já entendeu. É claro que eu não botei a resposta muito de cara aqui, né? A gente tem aqui questões importantes a serem destrinchadas na questão 1 e precisa que o texto seja bem coerente. Vamos para a questão 2 para a gente fazer esse gabarito. Opa, cancelar. Ué, o que houve aqui? Ah, tá bom. Pronto, foi lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa questão desenhando, vamos lá. Considere o seguinte cenário: a faculdade contrata um professor para ensinar microeconomia. Enquanto o aluno, deixa eu só dar uma jogada para cá, não consigo, então beleza. Enquanto o aluno aprende a matéria e é aprovado no curso, o retorno para a faculdade é 120. Então, obviamente, já temos aqui uma questão importante que envolve algum tipo de prêmio por risco. Então, se for aprovado, o retorno para a faculdade é 120. Caso o aluno não aprenda, a faculdade perde 20. Então, ele tem a possibilidade de ser aprovado e aprender, e ser aprovado e não aprender. Então, caso ele não aprenda, a faculdade perde 20. Pelo que eu estou entendendo é isso. Eu não sei se dá para somar os dois cômputos, né? Ficou meio que em aberto isso. A prova é elaborada por uma terceira parte. O professor pode fazer nenhum esforço e ensinar é igual a 0, o esforçar é igual a 1. A faculdade não observa o esforço. Se o cenário for indolente, né, de esforço 0, os alunos não aprenderão e serão reprovados. Caso contrário, os alunos têm uma chance de sucesso igual a 50%. Então beleza, então não tem como ter assimetria informacional. Então nesse caso temos a faculdade tomando a decisão, depois o professor tomando a decisão. O professor toma a decisão de esforço igual a 0, ou esforço igual a 1. Caso ele faça esforço igual a 0, eles são reprovados, né?
Então a faculdade já perde 20. Então aqui é perdendo 20 sempre. E o professor aqui decide esforço igual a 0, esforço igual a 1. Até agora a gente... beleza. Se é esforço igual a 1, esse aqui, a faculdade vai receber 120. Então, pelo menos é isso que eu estou entendendo. O problema é que se exercer esforço, já no custo do professor igual a 100. Então, se ele se esforçar, ele perde 100. Então, já sabemos que ele perde 100. Pelo que eu estou entendendo, ele não perde nem ganha nada se ele não se esforça. Responda. Trata-se de um problema de seleção adversa ou de risco moral? Bom, não é seleção adversa porque a gente não tem nenhum tipo de assimetria quanto ao tipo do professor. Ele não é um tipo ruim nem um tipo bom, ele é um tipo que se esforça ou não. Então, portanto, não é seleção assimétrica, né, ou seleção adversa, e sim risco moral, porque já está respondido aí nessa minha argumentação. É socialmente ótimo que o professor exerça algum esforço ou não? Sim, né? Porque na soma a sociedade fica com 20 líquido. Se ele não se esforça, a sociedade fica com menos 20 líquido, até onde a gente montou esse problema. Suponha no cenário acima que o professor receba um salário fixo igual a 20, dependente do seu nível de esforço ou do sucesso dos alunos. Qual o nível de esforço que o professor exercerá? Aqui, então, ele vai receber 20, aqui ele vai receber 20. Se ele recebe 20 e 20, quando a gente for identificar, ele vai escolher entre 20 ou menos 80, obviamente ele não se esforça, então é um cenário de E igual a 0. Suponha agora que a faculdade, usando a expertise do seu diretor, ofereça um esquema de pagamento em que o professor receba nada em caso dos estudantes sejam reprovados e X em caso de aprovação. Note que o professor pode dar aula em outro departamento, então não há este sistema onde não há esse sistema, o salário é igual a 10. Então ele tem um custo de oportunidade igual a 10. Considere as restrições de incentivo à participação, mostre que o menor valor que induzirá o professor a oferecer o curso e exercer esforço é igual a 40. Basicamente isso, né? Porque ele tem já um esforço de menos 100, ele adicional, ele vai receber menos 10 e menos 10. Então, o que acontece? Só que ele não vai receber nada nesse caso aqui, né? Então ele já parte de menos 10 aqui e de menos 10 aqui também. Então, se ele não se esforça, qual o payoff dele? O payoff dele está claro, né? Que é menos 10 porque ele não vai ganhar nada se o esforço é igual a 0. Se o esforço é igual a 1, ele já parte de menos 100 e ele tem um custo de oportunidade de menos 10 de trabalhar em outro departamento. Suponha que o cenário assim, o professor receba um salário igual a 20. Legal. Então eu quero saber quanto que eu tenho que pagar para ele no caso dos alunos aprenderem, né, para que ele de fato... isso aqui ficou esquisito, né, porque eu acho que a resposta não vai dar 40. Porque seria x menos 110 tem que ser maior ou igual que menos 10. Então x é menor ou igual que 100 e não 40. Não sei o que está acontecendo aqui. Considere as restrições de incentivo. Tem que pagar pelo menos menos 10 e tem que ser melhor do que o pior cenário. O esforço gera um custo de 100. Então está bem escrito aqui que esse salário tem que ser maior do que o esforço dele. Considere as restrições sejam aprovadas X em caso de aprovação. Porque se ainda tivesse um negativo aqui adicional, mas ele só vai ter um menos 10, porque é o custo de participação dele, e ele já se esforça com menos 10. Então, na verdade, tem que ser maior do que 100. Então, isso ficou evidente aqui, né, que caso ele tenha que adicionar esse custo, não poderia ser menor do que 100. A não ser se eu entendi errado, aí vocês me corrijam. Esse contrato implica uma alocação ineficiente de risco entre o professor e a faculdade? Nesse caso, a gente não tem nem probabilidades, né? Se tivesse alguma probabilidade dos alunos aprenderem ou não, como é determinístico, esse contrato, né, de 40 também está meio estranho, né? Porque, vamos supor, a faculdade vai receber 120. Se ele recebe 100, então, pelo que eu estou entendendo, a faculdade recebe 120, ele vai receber 100 nos dois cenários, então tem um lucro social de 20, né? Caso houvesse alguma probabilidade que ponderasse, né,
os cenários negativos e adversos, aí sim a gente poderia fazer um outro cálculo como a gente fez nos exercícios anteriores. Nesse sentido, né, falta nesse exercício talvez aí uma probabilidade, né, associada exatamente a essa capacidade, né, de absorver esforço e ter resultado, que é o que a gente sempre discute. Aumenta a probabilidade, não necessariamente é determinístico. Ah, não, eu não li aqui, ó, igual a 50%. Tá. Então vamos refazer esse item, porque agora sim está fazendo sentido. Se o professor for indolente, é igual a zero, se não, é igual a 50. Então vamos refazer isso aqui para resolver essa questão. Vou ter que montar devagar isso aqui. O professor pode ser indolente, é igual a zero, fazer um shirking, ou é igual a 1 não shirking, beleza. Se ele fizer igual a 1, os alunos têm alguma chance de sucesso, só que exercer esforço dá um custo de 100. Todos são neutros ao risco, então só olha o valor esperado. Na D, considere as restrições de incentivo e participação e mostre que o menor valor que x induzirá o professor a se esforçar será 40. Então são os dois cenários, né? Caso ele não se esforce, esforço zero, ele vai receber zero, né? Pelo que eu estou entendendo é isso. Ele recebe 0 menos o custo de oportunidade, que é 10. Beleza. Então, ele já parte de menos 10 se ele não se esforça. Se ele se esforça, ele recebe x, mas ele perde 100 do custo do esforço menos o custo de oportunidade. Só que ele só recebe x em 50% dos casos. Nos outros 50%, ele só perde porque ele se esforçou. Então, pelo que eu estou entendendo, é um cenário de x sobre 2, menos 110, que tem que ser maior ou igual que menos 10. Então, que é o caso dele não se esforçar e não receber nada, certo? Quanto o nível de esforço o professor exercerá. Suponha agora que a faculdade, usando a expertise do seu diretor, ofereça um esquema de pagamento que o professor recebe nada caso os estudantes sejam reprovados, ou seja, 0. E x em caso de aprovação. Então, há um sistema onde não há esse sistema, o salário é de 10. Então, cuja oportunidade de 10, considera... Beleza, é isso. Não tem o que fazer. Então, x sobre 2 vai ser maior ou igual que 90. Então, x é igual a 180. Não sei de onde que saiu esse número de 40 aqui, a não ser que o problema esteja... Eu li o problema errado. Esse custo não seja 100, mas se o custo for 100, já era. Eu vou até verificar, porque esse foi um problema que eu tirei aqui de outros cenários aqui, só vou ver um minutinho. Acabei de confirmar aqui, pessoal, e é 100 mesmo, né? Então, só faria sentido essa conta, né? Caso a probabilidade seja bem diferente, né? De 50%. Então, se eu boto um x aqui e um x aqui e boto 40, então é bem esquisito, né? Porque ele vai receber 40 menos 110, todo mundo entendeu isso, sobre x. Aqui vai ser menos 110 no pior cenário, então 1 menos x. Então fica 110x mais 110, 1 menos x, fazendo MMC ficar 110 sobre x1 menos x, beleza. x1 menos x, x1 menos x, beleza. Vou fazer o MMC. Maior ou igual que menos 10, beleza. Aí eu vou ter que fazer o MMC aqui também. Então vai ficar 40, 1 menos x, menos 110, maior ou igual que menos 10, x1 menos x. Beleza pura. Então isso vai ficar 40, menos 40x, menos 110, maior ou igual que menos 10x, mais 10x ao quadrado. Olha, já dá dando um pico aqui, porque dá para dar dois resultados aqui. Então, vindo para cá, isso vai ficar menos 40x, menos 70, né? 40 menos 110. Vou passar tudo para cá, mais 10x, menos 10x ao quadrado, maior ou igual que zero. Então, isso vai ficar x ao quadrado. 10 vai ficar menos 30, né? Então vai ficar mais 30, mais 3x, menos 7, mais 7,
menor ou igual que zero. Então esse x aqui é 9, menos b menos 4ac, então é menos 9, menos 4ac. Então menos 4 vezes 1 vezes 7. Então delta menor do que zero, já não dá solução. Porra, então o negócio aí tá esquisito, né? A gente já viu que já não teria solução real. Porque ficaria menos 9, menos 4 vezes 7 vai dar 28. Então dá menos 37 de delta. Então já não tem solução real, né? Tá claro aqui, né? Porque quando x é igual a zero, isso vale 7, essa expressão aqui só cresce para todos os valores de x. Então não teria raiz, né? Só se eu errei alguma conta aqui. Não errei nada, né? Porque aqui fica com mais 10 menos, menos e menos. Então tá feito aí que com esse valor de 40 não tem solução para nenhuma probabilidade. Então estava esquisito. A gente precisa trocar aqui os valores para que esse problema faça sentido. Isso acontece, tá, galera? Às vezes se erra aqui alguma expressão. Se a gente achasse o valor preciso, seria x maior do que 180, só que esse valor, para essa condição, faria com que a faculdade não apostasse nesse salário. Por quê? Se ela paga 180, o que ela tem? Ela tem 50%, né, de 120 menos 180, ou seja, menos 60 sobre 2, e aqui menos 10, ou seja, menos 40. Então ela fica indiferente, né, a esses dois cenários. Ela até toparia, né, porque só que para o cara, acho que na verdade ele trocou. É menos 40 o resultado da universidade, então ele errou. E x é menos 180. Então faria sentido, né? Só que eles são completamente diferentes, né? E é um resultado que é socialmente ótimo. Ou indiferente. Esse resultado implica não. Então ele errou aqui. Não é x igual a 180. E com 180 a faculdade está indiferente. O cara está indiferente, todo mundo perde. A faculdade, na verdade, deveria fechar. É complicado, né? Parece um cenário, olha que interessante. Parece o cenário clássico, né? Ou seja, você está no mercado onde você deveria sair fora, porque resolvendo tudo e mesmo sendo neutro ao risco, é um cenário de quase perda, né? É isso, galera. Bons estudos, bom exercício.